né? Então, o padre Becker, ele escandalizou a todos nós na sala de aula quando ele disse um dia, preparem, segurem-se nas cadeiras aí, por favor. A Bíblia foi escrita por católicos. E foi escrita para os católicos. E não pode ser compreendida senão dentro da Igreja Católica. O que é que isso quer dizer? Pode parecer escandaloso, mas é que nós estamos acostumados com essas divisões. Só que acontece o seguinte, gente, no início, era o verbo, não, no início, no início, a Igreja de Cristo é una, é o que nós dizemos quando nós cremos, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Jesus não tem dois corpos. Se a igreja é o corpo de Cristo, quantos corpos tem nosso Senhor? Um só. Então, a igreja, a única igreja de Cristo, foi ela quem nos deu as Sagradas Escrituras. Vejam só. Como é que a gente diz que Deus é o autor da Bíblia? Tirando o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento já existia. Mas se você pegar os 27 livros do Novo Testamento, Jesus não escreveu nenhuma linha do que está ali. Como é que aquilo é a palavra de Deus quando a palavra que se fez carne não escreveu? Nós não temos nenhuma linha escrita por Jesus. A única notícia que a gente tem de Jesus escrever alguma coisa é quando ele, no chão do templo, escreveu alguma coisa lá com a pecadora e depois o vento levou o que ele escreveu. Nós não sabemos o que é que Jesus escreveu. Mas Deus é o autor da Bíblia, porque Deus é o autor da igreja. Todos os domingos nós nos levantamos na missa e dizemos assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e chega lá pelas tantas e a gente diz, creio na Bíblia. Não diz creio na Bíblia. Nós católicos, quando no domingo, nós não dizemos cremos na Bíblia. Nós dizemos creio na igreja. Creio na igreja. E é porque eu creio na igreja que eu creio que esta igreja foi assistida no tempo apostólico. E os sagrados escritores, que eram apóstolos ou varões apostólicos, como diz a Dei Verbum do Vaticano II, apóstolos ou varões apostólicos, eles escreveram os 27 livros do Novo Testamento. E porque Deus é o autor da igreja, ele é o autor da Bíblia. Foi ele quem nos deu pela igreja a Bíblia. A Bíblia é um presente da igreja de Cristo. A igreja crê, e porque ela crê é que nós temos a Bíblia. Daí a frase que está no Catecismo da Igreja Católica e que foi desejada pelo próprio cardeal Ratzinger que estivesse lá, a frase de Santo Agostinho. Vamos recordar que Ratzinger era um grande agostiniano, não é? Então, a frase de Santo Agostinho, não é, que está lá, é um discurso de Agostinho contra os maniqueus, onde ele diz: eu não creria nos evangelhos se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. É porque eu creio na igreja que eu creio na Bíblia. Já que eu creio na igreja, a igreja me manda crer na Bíblia. Então eu creio. E, portanto, eu não posso ler esta Bíblia, essa Sagrada Escritura, que me foi dada pela igreja, senão com esse espírito de profunda união com a fé da igreja. Uma fé de 2000 anos.
Portanto, nós temos uma grande segurança quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Nós cremos no que crê a igreja. Às vezes no confessionário, eu vejo algumas pessoas, uns jovens principalmente, com grandes dúvidas de fé. Padre, eu li no artigo teológico modernoso aí, né? Será que Jesus está presente substancialmente na Eucaristia? Porque eu ouvi dizer que isso é uma formulação do Concílio de Trento, e que isso é só 1500 anos depois, que os apóstolos não diziam isso, etc e tal, isso, aquilo, papá. Eu digo, meu filho, essas dúvidas de fé você resolve muito facilmente. Você pensa no que creram os santos. Você quer estar na igreja do Padre Pio? Na igreja de Santo Tomás? De Santo Inácio? Dos mártires? Ou você quer estar na igreja desse teólogo moderno aí? Ora, se você tem de um lado, uma multidão de santos que se ajoelharam diante do Santíssimo Sacramento e que comungaram Jesus na Eucaristia, na profunda fé de que era Jesus de verdade e que não era um símbolo, mas era Deus vivo e verdadeiro. Você tem uma multidão de santos que creram nisso. Agora vem um bocó que não sei se vai chegar no céu, dizendo uma novidade, e você fica com a fé abalada? Mas como assim? Cara, acredita em quem chegou no céu. Quem são os seus companheiros de fé? No que é que você crê? No que é que você crê? Então, essa tranquilidade, essa serenidade de ler as Sagradas Escrituras com esse espírito católico, de ler na fé da igreja. Vejam, a igreja tem uma tal fé na Sagrada Escritura que ela ousadamente, no Concílio de Trento, não é? Enquanto Lutero e os outros protestantes diziam, não, nós temos que voltar para os textos originais em grego e hebraico. De fato, o Concílio Vaticano II disse, olha, vamos estudar bem os originais. Mas a igreja no Concílio de Trento bateu na mesa e disse assim, para com isso. Nós usamos a Vulgata, Clementina, e este texto que está aí, nota de rodapé, Trento não disse isso, mas se subentende. Embora imperfeito, embora possa conter erros de tradução, embora possa conter não os melhores manuscritos, este texto que está aí é suficiente para atestar a nossa fé. É isso. Por quê? Porque nós não somos protestantes, não estamos pendurados completamente na Bíblia. Nós estamos pendurados na igreja. Na Una Sancta, a igreja de 2000 anos. Não a igreja das novidades. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditur. Nós cremos no que a igreja sempre creu, sempre. No que a igreja crê em todos os lugares, ubique. E que foi crido e ensinado por todos os santos doutores. Voltamos ao tema original que eu comecei a minha palestra de hoje. Os santos doutores são para nós o atestado da fé. Vamos ficar firmes na fé dos santos doutores e debelar essas influências errôneas
do demônio. Deixar de lado isso que é do pai da mentira. Não vamos ouvir esse tipo de canto da sereia que nos leva para pedras que irão fazer naufragar o navio. Meus queridos, creiamos. Non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Pode parecer, em alguns momentos, que a barquinha da igreja vai sossobrar, que a barca da igreja irá naufragar. Tem tanta água entrando dentro da barca da igreja e nosso Senhor parece dormir. E como salmista nós ficamos dizendo, quausque Domine, quausque, até quando, Senhor? Mas nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para viver este tempo da igreja. Nós fomos escolhidos para viver esse tempo de grandes crises eclesiais. E isso para nós é uma grande honra. E isso será para nós uma auréola no céu. Não escolha outros tempos. Não fique invejando outros que viveram em tempos de cristandade triunfante. Você foi eleito. Você foi escolhido para viver tempos de tribulação, para viver tempos de incerteza, onde estrelas caem do céu. E, no entanto, você é chamado a crer. O serviço humilde de crer, de continuar crendo.